Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico. Educar filhos não é fácil. Não sei se você já chegou a essa conclusão, se você já falou, se você já pensou isso, mas se tinha alguém tentando falar para você ao contrário, não acredite, porque educar filhos é uma tarefa difícil e desafiadora. É isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos e todas bem-vindos, vamos conversar, bater um papo. Aliás, até escolhi um tema diferente hoje. Tinha um monte de perguntas na caixinha ontem que eu poderia ter usado para a gente falar sobre hoje. Mas o que me levou, o que me motivou para falar sobre isso hoje? Que eu vejo que muitas pessoas... Isso, Marilambe, obrigada. Muitas pessoas vêm aqui me pedir dicas de como resolver problemas na maternidade, como a gente resolver grandes questões da maternidade, e as pessoas querem que isso venha fácil. Você já se pegou fazendo isso? Com uma dificuldade com o seu filho, você fala, o que eu faço para resolver isso? Uma coisa, eu quero que você me diga uma coisa que resolva. Às vezes eu digo aqui alguma coisa, obrigada, Bruna. Às vezes eu digo aqui alguma coisa, olha, quando o seu filho estiver fazendo tal coisa, faça isso, faça isso, faça isso, e repita 295 vezes. Eu vejo que algumas pessoas acham que eu estou brincando quando eu digo isso, e na verdade não, eu não estou brincando, é verdade. Tem muitas coisas que nós precisamos falar e repetir, porque isso é uma tarefa de longo prazo. Educar filhos é uma tarefa de longo prazo. E tem vezes que nós nos pegamos querendo tomar atalhos. Eu quero tomar um atalho para eu fazer um caminho mais rápido, um caminho que eu veja os resultados mais cedo, que seja mais tranquilo, que seja menos desafiador, que eu tenha menos dificuldades no caminho. O fato é que criar filhos é fácil, agora educá-los é que é desafiador. Colocar uma criança, fazer uma criança crescer de barriga cheia, ir para a escola, vestir, dar um lugar para ela morar, esse não é um desafio. Isso a gente faz até com os nossos pets, né? Você pega lá o seu animalzinho, você cuida dele, você não deixa ele passar fome, você põe para dormir, você leva para passear e pronto, tá tudo certo. Criar não é difícil. O difícil é a gente assumir a nossa responsabilidade e educar. Ensinar uma pessoa a se tornar alguém honrado, ensinar uma pessoa a se tornar alguém que seja alguém na vida, né? Educar é um processo, exato isso, né? Isso, Jana. Quando nós queremos fazer dos nossos filhos pessoas melhores, às vezes a gente quer ensinar a criança uma vez e quer que ela aprenda com essa uma vez. E educação é um trabalho de longo prazo. É como se a gente estivesse semeando um campo. Quando você está lá jogando as sementes, tirando as ervas daninhas, você não está vendo nada ainda. Você está lá trabalhando, né? Quem já teve o prazer de trabalhar com a terra, de ser agricultor. Eu tenho uma aluna que ela é agricultora, ela trabalha com terra, né? Com plantação, e a gente sempre fala sobre isso. Que nós precisamos lembrar que enquanto eu estou semeando, eu não vou ver os frutos na hora. Se eu estou plantando um pé de laranja, por exemplo, eu vou colocar aquela semente, aquela mudinha ali na terra, eu vou cuidar dela por muito tempo, por muitos anos, até que ela comece a me dar uma laranja. Até que a primeira laranja nasça, eu investi muito trabalho nisso. Eu investi muito tempo nisso. Você já se perguntou sobre isso? Se você não está querendo ver os frutos imediatamente, nós não vamos ver isso agora. Eu estou ensinando o meu filho, mas não adianta, eu não vejo resultados. Nós precisamos investir e dedicar tempo sem medo de nos doarmos nisso, porque isso tudo virá com o tempo. Ontem uma mãe me perguntou assim, Mari, eu não sei o que fazer, meu filho está batendo nas outras crianças, isso lá nas caixinhas, né, nos stories. Nem respondi ela lá, né? Foi uma das perguntas assim que me levaram a escolher esse tema hoje. Tem problemas que a solução não é fácil. Não existe uma coisa que eu vou falar para você, meu filho tá batendo nas outras crianças, ele não sabe lidar com o que ele sente, ele tá frustrado e bate. O que eu preciso nesse caso? Eu preciso ensinar essa criança
a lidar melhor com o que ela sente. E isso não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Ai, o meu filho não come direito, na introdução alimentar dele foi difícil, acabei permitindo algumas coisas, como por exemplo, é o que eu passo aqui com a Helena, né? O desafio diário de ensinar ela a comer coisas saudáveis, porque lá no comecinho da introdução alimentar nós erramos, né? Eu acabei permitindo muitas coisas que não deveria antes da hora e ela acabou aprendendo a comer de um jeito que não era o jeito correto, né? Hoje eu consigo analisar isso, olhar isso. Então não é algo simples, não existe uma solução, falar, olha, eu fiz isso aqui, resolveu todos os meus problemas. Educar é uma tarefa que exige constância, que exige tempo. Eu estou todos os dias conversando com a minha filha, ajudando ela a entender que ela precisa comer o que é saudável, que ela precisa comer coisas que são corretas para a idade dela, coisas que são corretas para a saúde dela. E não é algo simples. Ensinar uma criança a se virar sozinha nas suas tarefas do dia a dia, por exemplo, ela se vestir, ela tomar banho, ensinar uma criança a cuidar de si mesma sozinha, a dobrar o seu pijaminha, arrumar a sua cama, a se arrumar para ir para o café da manhã, tomar o café da manhã, se servir sozinha, colocar o pratinho na pia. Isso não são coisas simples. Mas tudo isso faz parte de um processo que nós estamos plantando e uma hora nós vamos colher isso, mas não vai ser assim tão rápido. Nós temos que ter muito cuidado com essa tendência de sermos imediatistas, né? Eu quero fazer alguma coisa agora e eu quero ver o resultado agora. Né? Vocês veem às vezes nas perguntas quando eu respondo lá nos stories, quem acompanha mais os stories, assim, Mari, eu já falei pro meu filho que não pode bater em mim, ele tá me batendo, eu já falei e ele não aprende. Ele vai aprender, mas não vai ser na primeira vez que você vai falar isso que ele vai mudar o comportamento dele. Você precisa repreender, você precisa corrigir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Não existe um jeito fácil de educar filhos. Ou melhor, até existe, né? Se nós abrirmos mão da educação, falar assim, não, eu não vou educar, deixa ele, não quer estudar, não estuda, não quer organizar as coisas dele, deixa do jeito. Esse é o jeito fácil. Agora, se nós queremos educar de verdade, se nós queremos fazer uma pessoa crescer na sua vida, se nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas que deem alguém na vida, isso vai tomar tempo e isso vai dar trabalho. Nós precisamos estar dispostos a isso. Nós precisamos encarar essa realidade e falar, ok, é difícil mesmo. Ai, Mari, meu filho está dando muito trabalho, não sei o que fazer com ele. Filhos dão trabalho mesmo, é isso aí. Nós precisamos encarar isso e não pintar a maternidade de algo cor-de-rosa. Ai, é lindo, é prazeroso. É claro que a maternidade tem algo que nos envolve, que nos dá sentido, que nos chama para algo maior. É lógico isso. Mas escolher o caminho mais fácil é uma tentação que nós vivemos na maternidade. Cuidado! Ai, não estou conseguindo fazer isso, então deixa. Não estou conseguindo pôr meu filho para dormir, não quer mais dormir, então deixa ele ficar acordado. Então, se nós abrimos mão daquilo que é desafiador, nós acabamos escolhendo o caminho mais fácil, aquele que é o atalho e que lá na frente vai nos levar por um resultado que nós não gostaríamos. Então não existe uma dica que eu vou dar para você, não sei qual é o problema que você vive hoje na sua maternidade, qual é o desafio, vamos dizer assim, que você vive hoje na sua maternidade, mas não tem uma solução fácil para ele. Se existe uma solução fácil, saiba, lá na frente ela vai dar errado, não tem um jeito fácil de resolver. Nós precisamos ir pelo caminho mais, aquele caminho que vai trazer bom resultado e não aquele que é mais fácil. Ontem eu estava tendo uma conversa com uma sobrinha minha, um papo bem legal, assim, a gente falando sobre isso. Ela é adolescente já. E ela falando sobre os desafios da adolescência, né, que ela tem enfrentado hoje, as dificuldades no relacionamento com ser uma pessoa madura, deixar de ser uma criança e entrar na vida adulta. E eu falava exatamente isso para ela, né? Falava assim, lembra da história dos 3 porquinhos, né? Que tem o porquinho que fez a casa de palha, o porquinho que fez a casa de madeira e o porquinho que fez a casa de tijolos? Ela falou assim, tia. Falei, então,
Quando nós queremos, a gente tem um problema e a gente quer resolver ele para já, a gente vai pelo caminho mais fácil, amanhã ou depois o problema volta. Por quê? Aquele porquinho que quis fazer a casa, todos eles tinham o mesmo problema, eles estavam fora da casa da mãe. A mãe falou, ó, vão para a vida de vocês. E cada um tinha que construir uma casa. Então, o primeiro porquinho escolheu pegar palha. Por quê? Palha você pega qualquer facão, qualquer coisa, vai lá, corta uns maços de palha seca ou ajunta a palha seca que já está ali disponível na natureza, faz uma cabaninha com uns galinhos de madeira, amarra a palha, pronto, tá feita a casa. Esse é o jeito mais fácil. Mas o que aconteceu quando veio o desafio, né? Quando chegou o lobo mau? O que isso significa para nós? Quando veio o problema? Aconteceu que veio tudo abaixo. Agora, para eu fazer uma cabaninha de madeira, né? Imagina o trabalho que isso dá. O porquinho que escolheu fazer de madeira, ele não foi tão preguiçoso quanto o primeiro. Ele teve que ir atrás de boas árvores, serrar tábuas, cortar, encaixar aquelas tábuas, fazer, erguer uma casa. Com certeza não foi com 2 dias de trabalho igual o porquinho da palha fez, né? Aquele lá da palha, provavelmente em 2 dias a cabaninha dele estava pronta. Esse da madeira já levou mais tempo, porque ele precisou serrar e construir. Agora aquele terceiro que resolveu fazer, não, eu vou fazer uma coisa que resista ao tempo, algo que realmente vale a pena. Esse terceiro porquinho, sim, ele foi pegar argila, foi moldar argila, colocar os tijolos no sol ou cozinhar os tijolos, assar os tijolos para que eles ficassem mais resistentes. Ele com certeza levou no mínimo 6 meses para fazer sozinho aquela cabana que ele fez. E ele passou dia após dia fazendo isso, enquanto os irmãos já pareciam estar tudo certo. Então, quando veio o desafio, quando apareceu o dia difícil para ele, ele estava preparado para isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou falando dos 3 porquinhos aqui? Porque as tentações de resolver fácil um problema, elas estão todos os dias diante de nós na maternidade. Quando, por exemplo, eu preciso limpar a casa e eu não tenho quem olhe meu filho para mim, e eu não sei o que fazer com ele, e eu tenho o trabalho de casa para fazer. Qual que é o caminho mais fácil? É ligar a televisão para essa criança. É muito mais fácil você deixar ele ali quietinho na frente de uma tela e você tem ali 1 hora para você fazer o que você tiver que fazer, 1 hora ou 2 ou mais até, se for o caso. A criança vai ficar ali sossegada, hipnotizada diante da TV, enquanto eu faço tudo. O jeito difícil é eu trazer essa criança junto, fazer ela colaborar, eu dividir as tarefas do dia em vários momentos, eu fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho depois. Eu não consegui pegar tudo isso numa hora só, é difícil. E talvez era o jeito que você fazia antes e você se sente frustrada porque agora você não consegue fazer. Mas é desafiador. Entende que isso faz parte do processo? Educar, ensinar e vencer os desafios da maternidade não é algo fácil. Ai, Mari, meu filho faz muita birra, eu já ensinei, eu já falei, mas ele continua agindo do mesmo jeito. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Seu filho não vai parar de fazer birras de uma hora para outra. Seu filho não vai parar de responder você de uma hora para outra. Se você vinha fazendo de um jeito e agora você está tentando mudar, saiba, vai ter dificuldades. E é assim mesmo. E tá tudo certo. Porque nós não estamos mirando no agora. A gente está olhando no longo prazo. Quando é que vai chegar esse momento desafiador? Por exemplo, lá para os porquinhos, foi o dia que o lobo mau chegou. Né? O lobo mau chegou a soprar a casinha deles, todos eles tinham se preparado, cada um se preparou como quis. Agora conosco, quando é que vão chegar os dias desafiadores? O dia que seu filho entra na adolescência, o dia que seu filho passar por um problema de saúde, ou o dia que você passar por um momento difícil na sua vida, em que você vai precisar ter plantado coisas boas para poder colher essas coisas boas. Então nós precisamos focar no longo prazo. Nós precisamos olhar no amanhã. Não é fácil. Quando, por exemplo, esses dias eu postei para vocês, não sei se vocês lembram lá nos stories, alguém me falou sobre a questão do celular para as meninas, né? Alguém me perguntou assim, Mari, como é que você explicou para a Fernanda, por exemplo, que é a mais velha, que tem 11 anos, que não tem celular e que vai levar muito tempo ainda para ter um celular, como é que você explicou para ela que ela não pode ter e todo mundo pode e ela não pode? Daí eu coloquei lá, expliquei exatamente como eu disse para ela, eu mostrei para ela os prejuízos que isso traz,
eu expliquei para ela o que são os riscos que o celular pode trazer, porque como é fácil viciar no eletrônico, como é fácil viciar em algo que está ali pronto para te distrair, como existem adultos que não sabem gerenciar a própria vida porque não largam o celular, estão o dia inteiro nas redes sociais. Eu tinha que estar trabalhando, mas eu estou no WhatsApp, eu tinha que estar fazendo o meu trabalho de casa, eu tinha que estar com os meus filhos e eu estou aqui olhando o Instagram. Eu preciso ter essa consciência, então eu quero que ela tenha essa consciência. Então eu expliquei tudo isso para ela e no final da conversa ela não me pediu mais celular. Então quer dizer, alguém comentou assim, nossa Mari, realmente você podia ter falado não e pronto. Mas o caminho de falar não e pronto parece mais fácil, mas ele não resolve. Se eu falo para o meu filho, você não vai fazer isso e pronto. Eu tô de fora dando uma ordem para ele, né? Ontem ainda eu conversava isso com a minha sobrinha também, falava assim, quando os pais querem limitar o uso do celular, eles estão de fora tentando dar uma ajuda, mas isso tem que vir de dentro de você. A criança tem que entender, isso não é bom para mim. E é fácil ensinar isso para uma criança? É claro que não. Não é fácil você mostrar para o seu filho que algo que você quer para o bem dele, que é diferente do que todo mundo faz, que isso vai ser tranquilo, vai ser fácil. Não vai, nós vamos precisar conversar muitas vezes. Não foi uma conversa que eu tive com a minha filha para explicar essa questão do celular. Foram muitas vezes. E cada vez que surgia uma oportunidade, eu voltava no assunto de novo. Olha, filha, tá vendo aquele adolescente? Tá vendo aquele pai de família? Tá vendo essa mãe de família? Às vezes eu recebo alguns directs de mães falando dos filhos, né? Que estão viciados nas telas. Aí eu chamo minha filha e mostro para as duas maiores, né? Chamo elas e mostro. Falo assim, filha, tá vendo isso aqui? É por isso que a mamãe não quer que vocês fiquem viciadas em telas. É por isso que isso não faz bem para vocês. É verdade, né, mamãe? Então, é um processo que exige tempo, que exige dedicação. Então, se nós estamos querendo levar a maternidade do jeito fácil, a gente está construindo uma casinha de palha. Nós precisamos olhar e fazer escolhas que durem com o tempo. Que daqui a alguns anos eu olhe para trás e fale assim, ok, foi desafiador, porque ter filhos não é fácil. Né? Fácil é não ter filhos. Fala, não, eu não quero me incomodar. Então, até essa semana saiu, não sei se vocês souberam dessa polêmica, né? Não vou citar nomes aqui, é claro, mas teve uma pessoa famosa, né? Um cara famoso que falou assim, ah não, os filhos, tenho medo que os filhos atrapalhem o casamento, tenho medo que os filhos atrapalhem o nosso relacionamento conjugal, que é tão bom, porque a gente já tem uma vida assim tão organizadinha, então eu tenho medo que os filhos atrapalhem, então eu não vou ter filhos. Pois ele tá muito certo então, se ele não quer isso, não tenha filhos. Porque filho muda a nossa vida, filho desafia a gente, no sentido de a gente ter que aprender coisas que nós não sabíamos. E se não for para estar pronto para esse desafio, é melhor não ter mesmo. Quando nós temos filhos, nós temos que estar dispostos a educar aquela criança. Eu tenho um filho, então ok, agora eu vou assumir a responsabilidade, eu vou dar para essa criança o que ela precisa e eu vou cumprir o meu papel. Mesmo quando eu não estou enxergando os frutos agora. Eu não estou plantando para agora. Eu estou ensinando obediência para o meu filho porque eu sei que a longo prazo isso vai trazer bons resultados para eles. Eu estou ensinando o meu filho a ter o hábito da leitura porque eu sei que a longo prazo isso vai trazer um bom resultado para eles. Eu estou ensinando o meu filho e minha filha que eles não podem ficar presos numa infância cheia de telas porque eu sei que a longo prazo isso vai fazer diferença para eles. Não é porque é fácil, é porque é o melhor. Essa mania de querer fazer sempre que eu tô com vontade. Ai, mas agora eu queria ter um tempo para descansar. Agora eu queria ter um tempo para mim. Agora eu queria ter a vida que eu tinha de solteira. Se nós queríamos ter a vida de antes, nós estamos fazendo a coisa errada. Se eu fico sempre com saudade de quando eu podia dormir até a hora que eu quisesse, de quando eu podia sentar e ficar a tarde inteira vendo Netflix, se eu tenho saudade desse tempo, eu estou olhando para a maternidade e eu estou sentindo saudade dos tempos passados, eu não entendi o que é a vida adulta ainda. Eu estou querendo viver a vida de um adolescente que ainda não tem muito compromisso, ou de uma criança, né? Porque o adolescente já tem que começar a ter essa visão. Eu estou vivendo querendo ser uma criança ainda. A maternidade precisa nos lembrar do amadurecimento.
É impossível ser uma boa mãe querendo ser criança ainda. É impossível a gente ser uma boa mãe querendo pensar em mim primeiro. Ai, mas é que eu estou cansada. Ai, mas é que eu não estou com vontade. Ai, mas é que eu não tenho paciência. Não se trata de mim. Eu acho que uma das maiores transformações que a maternidade traz em nós, ter filhos, eu falo de mãe porque eu sou mãe, né? Mas eu sei que tem pais aqui também que assistem. Mas nós precisamos lembrar que ter filhos me tira de dentro de mim mesmo. Enquanto eu fico pensando, eu não vou ter um filho porque isso vai me dar trabalho. Eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no outro. Se eu tenho um filho, eu tenho que parar de olhar só para mim, tirar os olhos do meu umbigo e olhar para essa criança que precisa de mim, para essa missão que me foi confiada. Então, criar filhos é fácil, mas educar é tarefa de gente madura, é tarefa de gente que cresceu, tarefa de gente que amadureceu. E se nós estamos levando a maternidade ainda como crianças que reclamam quando a criança não dorme, que reclamam quando meu filho não tá dando trabalho, reclamam. Se a gente fica reclamando de tudo, o que isso resolve? Não resolve nada. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Qual que é o meu papel aqui como mãe? Olha, não, eu não estou sabendo lidar aqui com isso, então eu vou buscar aprender. Eu não sei lidar com uma criança que está batendo em outra criança. Eu vou estudar, vou ver o que eu posso fazer sobre isso. Meu filho não sabe lidar com a raiva dele. Ok, eu não sei ensinar ele, então eu vou estudar. Eu vou aprender o que tem que ser feito aqui. Nós precisamos levar isso com maturidade, porque educar filhos não é fácil. Gente, eu acho que hoje eu escolhi um tema assim meio reflexivo, né? Justamente porque hoje é um dia que eu vou repetir para mim isso muitas vezes, em que eu vou refletir, e é muito para mim tudo isso que eu estou falando. Lembrar a mim mesma que educar filhos não é tarefa simples, não é fácil. Então, quando nós temos as crianças pequenas em casa, manter uma casa em ordem não é fácil. Quando nós temos crianças pequenas em casa, ensiná-las a guardar os brinquedos, a colocar tudo no lugar, não é fácil. Eu estou aqui na casa da minha irmã e ontem à noite estava aqui com a família, com meu pai aqui, com tios e tal. E foi chegando a hora da noite, né? A hora de colocar as crianças para dormir. Elas estavam todas sem tomar banho ainda, estava todo mundo cansado. Eu estava exausta, né? Estava já cansada, né? As costas cansadas já tal. E aí bateu aquele pensamentozinho assim, né? De querer pensar em reclamar. Assim, caramba, mas não vai ser para sempre isso. Uma hora isso vai passar. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Que vontade de deixar tudo, né? E subir. Ontem à noite daí eu subi, que o apartamento é em cima, né, da minha irmã. Subi e falei assim, nossa, que vontade de me jogar na cama e não fazer mais nada. Deixa as crianças, né? Estão tudo sem tomar banho. Deixa lá, vou deitar para dormir. Vontade de não ter que fazer nada, de não ter que cuidar das crianças. Não, peraí. Eu sou a mãe aqui. Eu não sou a criança, eu sou a mãe. Então, eu vou arrumar as camas, eu vou ajeitar tudo, eu vou preparar os pijaminhas, porque é o que eu tenho que fazer. A vontade me diz, que vontade de me jogar no sofá e não fazer nada. Mas quem vive de vontades é criança. Quem vive de responsabilidades é adulto. Então, qual é a minha responsabilidade em relação aos meus filhos? Minha responsabilidade é fazer o meu melhor, é dar o que eu posso, o meu melhor. Não ser perfeita, né? Vocês sabem que eu sempre falo isso aqui. Não é ser perfeita, porque nós não somos e não vamos ser perfeitas, mas dar o nosso melhor. Qual é o melhor que eu, enquanto mãe, posso dar agora, nesse momento da infância dos meus filhos? É isso que eu preciso fazer, né? É esse o nosso chamado, é esse o nosso dever, a nossa missão. Gente, DRB Lucas Investe. E como lidar com o cansaço do dia a dia nessa missão? Não ficar olhando para ele. Cansaço, todos nós cansamos. Você já pensou aquele dia que você passa sem fazer nada, que você tá lá com seus parentes, vamos dizer um dia que você, de repente ontem foi esse dia, né? No final do dia, você estava lá em função de estar junto, conversar e comer uma sobremesa, né? De repente feriado aconteceu isso aí, se você teve essa graça de poder estar junto, que bom. No final do dia você não estava cansado? Você não estava cansada no final do dia? Claro, nós cansamos, então mesmo não fazer nada cansa. Então, se eu ficar olhando, que eu estou cansada porque eu me doei para minha família, ótimo,
Porque se eu tivesse passado o dia na frente da TV, eu também teria cansado. Agora, qual é o motivo dos dois cansaços? O motivo de passar um dia servindo a família e estar cansado ao final do dia é muito mais interessante do que o cansar de não fazer nada. Então, cansaço nós vamos ter. Nós vamos ter esse dia a dia de sentir no final do dia que cansou, que gastou, que consumiu. Mas amar gasta, amar consome. Ficar pensando em mim, ser egoísta, não cansa, é fácil eu querer pensar só em mim. Agora, se eu estou disposto a amar o outro, isso vai dar trabalho, e é assim mesmo. Educar é uma tarefa de amor, né? Não é possível a gente educar um filho se nós não amamos. Então, nós precisamos lembrar, educar cansa mesmo, é isso aí. Se você tem se cansado todos os dias, se você tem chegado ao final do dia se sentindo consumida, falando, nossa, quanta coisa eu fiz hoje, levanta a sua mão para o céu e agradece a Deus, porque você está cumprindo o seu papel. É isso, é o chamado que nós temos, né? Então, desejo de coração que hoje, nesse dia, você possa pensar a respeito disso. Eu estou me cansando pela coisa certa? Será que eu estou dedicando a minha energia na educação dos meus filhos, buscando o caminho a longo prazo, pensando que amanhã ou depois eu posso precisar disso, amanhã ou depois isso pode não fazer bem para eles, então eu vou escolher o caminho mais difícil, não o caminho mais fácil, porque educar não é fácil. Espero que isso possa ficar no seu coração hoje, como vai ficar no meu coração hoje o dia todo, e que a gente sempre se lembre. Isso, exato, Thaís, é como uma vela que se doa, é isso. Eu tenho até um post que eu coloquei sobre isso uma vez, né? Que ser mãe, amar alguém, é como uma vela que você acende. Você está ali se gastando para iluminar a vida das outras pessoas. Se a vela ficar pensando assim, ai, mas eu tô tão cansada, porque cada vez que eu tenho que brilhar para os outros, isso me queima, isso me desgasta, eu vou ficando mais pequenininha. Se a vela pensa assim, ela não serve para nada. Uma vela que está apagada não serve para nada. Então nós precisamos, né, dar o nosso melhor. Exato, né? Isso. É perfeito, é isso aí, isso que vocês estão comentando. É desafiador? É. Mas o caminho mais valioso, que mais recompensa, não é o mais fácil. É aquele que demanda mais energia, que nos consome mais. Mas se eu estou me consumindo pela coisa certa, que bom. Sinal que eu estou fazendo uma vida que vale a pena. Passar uma vida toda pensando em mim, no meu cansaço, no meu tempo, nas minhas coisas, nas minhas prioridades, isso não faz ninguém crescer. Isso é vida de criança. A vida de adultos é uma vida de se consumir pelos outros. E é assim que precisa ser, né? Então que essa reflexão nos ajude hoje. Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham um ótimo dia, porque hoje certamente eu vou ter, hoje eu já tô, amanheci de manhã já me sentindo uma pessoa realmente grata a Deus pela minha vida. Hoje é meu aniversário, para quem não sabe, né, tem tanto parabéns ali. Hoje é meu aniversário, tô fazendo 37 anos e para mim é um momento de refletir e de agradecer a Deus por todas as coisas boas que eu tenho, que Ele já tem me dado tanto. Espero que eu possa retribuir e me consumir cada dia mais pelas missões que Ele tem me dado, né? Por tudo de bom que Ele já me confiou. Então, um beijo para vocês. Isso aí, aprender custa, aprender dá trabalho, mas é o que a gente precisa, então vamos fazer. Um beijo para vocês, gente. Até mais.